No início de 1869, quem abrisse os classificados do Ipiranga, jornal de São Paulo, encontrava um anúncio curto de um advogado recém-desempregado. O abaixo-assinado aceita para sustentar gratuitamente perante os tribunais todas as causas de liberdade que os interessados lhe quiserem confiar. Em 2 linhas, esse homem desempregado passava uma mensagem direta. Defendo em tribunais qualquer escravizado que deseja ser livre, sem cobrar nada, de graça. O nome desse homem era Luiz Gama. Seu anúncio, que tinha uma moldura desenhada em volta, figurava em destaque na mesma página em que senhores de escravos vendiam, compravam e caçavam pessoas negras. Os senhores anunciavam escravizados como quem anuncia animais. Sobre a cabeça de um rapaz fugido, de pele escura e cicatriz no queixo, anunciavam uma gorda recompensa para quem o encontrasse. E ali do lado, como quem se acotovela para ser visto, estava Luiz Gama e seu anúncio de liberdade gratuita. Olhando a página inteira e os anúncios escravocratas em volta, dá para perceber o tamanho da sua ousadia. Aquele pequeno anúncio de 2 linhas no meio da página era praticamente uma declaração de guerra, um desafio aos poderosos escravizadores, numa das maiores praças escravistas do planeta. Coragem. Luiz Gama tinha muita coragem. 10 dias antes, esse mesmo cara ainda estava numa repartição de polícia. Ele era amanuense da Secretaria de Polícia da capital. Mas depois de defender publicamente a liberdade de 2 pretos escravizados e desafiar a inteligência do juiz municipal, ele foi demitido, derrubado num escândalo que correu o país. De uma hora para outra, sua vida virou do avesso. Desempregado, recém-casado, com um filho pequeno e as contas do mês batendo à porta, fez o que dava. Ajustou as contas, vendeu alguns livros que ainda tinha e botou um anúncio no jornal. Na verdade, não foi um, foram 2. Em um, ele se oferecia como advogado para tocar qualquer causa-crime, defesas no júri de qualquer município da província. Trabalho normal de advogado, trabalho que pagava as contas. No outro anúncio, avisava que defenderia qualquer causa de liberdade de graça. Quem precisasse era só procurar na casa dele, na rua 25 de março, número 99. Não demorou muito para que uma dessas causas batesse à sua porta. Uma mulher parda chamada Helena. Ela e os filhos viviam a vida como libertos, até alguém decidir que os 3 seriam propriedade de alguém. Luiz Gama pegou a causa para si. Do outro lado, na cadeira que ia decidir se aquela família continuava gente ou voltava a ser coisa, estava um juiz municipal, um homem chamado Santos Camargo. Alguém que Luiz Gama já tinha desafiado na imprensa. Um dos homens formados no Largo São Francisco, a faculdade de Direito onde se fabricavam os bacharéis que mandavam no Império. Luiz Gama, que não tinha nenhum diploma de faculdade, ia ter que vencer um juiz de direito dentro do tribunal dele, com as regras feitas por eles. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Luiz Gama, uma temporada sobre como um menino escravizado se fez poeta, escritor, advogado e libertador. Episódio 6: Advogado dos Escravos. Por 12 anos, Luiz Gama teve uma mesa, um trabalho. Desde 1857, ele era amanuense da Secretaria de Polícia de São Paulo, um cargo modesto na máquina pública. Copiava documentos, passava despachos a limpo, cuidava de papelada. Salário ok, rotina de repartição policial. Um homem negro que um dia tinha sido vendido como escravo, agora sentado dentro da engrenagem que prendia gente como ele. Foi de dentro dela que ele começou a atacar esse sistema. Primeiro, a partir da escrivaninha policial e depois das páginas dos jornais, Luiz Gama mirou nos operadores do direito e juízes da capital. Sempre que um magistrado emperrava a liberdade de alguém, negava uma alforria, mandava um homem de volta para o dono, despachava uma família para as garras da escravidão, Luiz Gama não ficava quieto. Ele ia para a imprensa, escrevia sobre os casos, dava nome aos bois, denunciava a justiça com argumentos sólidos.
Foi nas colunas do Radical Paulistano, jornal em que ele era diretor, que ele esmiuçou os despachos do juiz municipal Rego Freitas e do juiz Santos Camargo. Tirou os dois para nada, apontou erros na sentença, mostrou que a leitura da lei estava torta. Em outras palavras, ele chegou a dizer que ao juiz faltava inteligência ou estava mal intencionado. Assim, em letra impressa para a cidade inteira ler. E como a gente sabe, não se faz isso com homens poderosos sem pagar a conta. Ainda mais sendo preto, sem diploma, ex-escravizado. A conta chegou em 18 de novembro de 1869. Uma portaria assinada pelo chefe de polícia a mando do presidente da província. Motivo oficial: desacato ao juiz municipal Rego Freitas. O motivo de verdade estava nas entrelinhas. As ideias de Luiz Gama sobre liberdade tinham desagradado quem mandava em São Paulo. 12 anos de serviços foram encerrados numa canetada. Demissão sumária. No fim de 1869, Luiz Gama estava desempregado, recém-casado com um filho pequeno e as contas do mês cobrindo a sua cabeça, sem cargo, sem instituição para protegê-lo, sem o salário que punha comida na mesa, e com meia cidade de gente poderosa torcendo para ver ele afundar. Essa gente poderosa, os homens que mandavam no direito em São Paulo, se pareciam muito entre si. Quase todos tinham passado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, as Arcadas, hoje Faculdade de Direito da USP. Saíam de lá com o anel no dedo, o diploma e muitas vezes um sobrenome que já abria portas antes do diploma. Bacharéis. Eram eles que ocupavam os cartórios, os tribunais, as cadeiras da política. Boa parte do império era governada por gente formada naquele prédio. Luiz Gama não se parecia em nada com nenhum deles. Era preto, tinha sido escravo, vendido ainda menino de forma ilegal. Não tinha diploma, não tinha anel, nem sobrenome de peso. E ninguém sabia explicar muito bem como ele aprendeu o direito. Era um autodidatismo meio misterioso para quem olhava de fora. Mas para quem conhecia ele na intimidade, sabia o tamanho da sua fome por conhecimento e o seu autodidatismo teimoso construído por anos dentro de uma repartição, longe de qualquer sala de aula. Era com isso que ele entrava em cena, sem título contra homens cheios de títulos, e diante deles defendendo justamente as pessoas que a lei tratava como coisa. Repara bem nesse jogo, nas peças dispostas nesse tabuleiro. As regras eram deles, o tribunal era deles, a caneta que assinava a sentença era deles. Até o diploma que dava autoridade para falar de lei era, por definição, deles. Porque a porta que entregava esse papel ficava dentro de um mundo que quase nunca se abria para um homem preto, pobre e ex-escravo. Para essa gente, ser contrariado já era incômodo. Ser contrariado por um homem sem diploma, preto, ex-escravo, era humilhação, desacato, desrespeito. Por isso, a demissão de 1869 doeu, mas não foi capaz de matar o seu espírito. Ela só escancarou uma coisa bem mais antiga. Nos salões onde o direito era ensinado, decidido e assinado, nunca tinha existido uma cadeira reservada para Luiz Gama. E se ele quisesse uma, ia ter que construir com as próprias mãos. E foi isso que ele fez. Sem cargo e sem salário, Luiz Gama tomou a decisão mais prática que tinha às mãos. Transformou seu profundo conhecimento das leis em profissão, ingressando definitivamente no mundo do direito. Foi assim que ele decidiu abrir um escritório e se tornar advogado. Sem dinheiro para alugar uma sala comercial nas regiões centrais de São Paulo, ele abriu seu próprio escritório de advocacia na sua própria casa, localizado na rua 25 de março, número 99. Foi daí que saíram os dois anúncios que abriram esse episódio. Um oferecendo trabalho de advogado comum, causas crimes e júri para pagar as contas, e o outro prometendo defender de graça qualquer causa de liberdade de pessoas escravizadas. Luiz Gama transformou o seu lar, sua casa,
naquilo que ficaria conhecido como Escritório da Liberdade. Porém, tem um detalhe que aqueles anúncios não deixam muito claro. Luiz Gama não era bacharel, não tinha diploma. Pela lei, um homem sem diploma não podia se intitular advogado assim, com todas as letras. Mas ele podia ser um solicitador através de uma licença. Essa licença habilitava ele legalmente a advogar mesmo sem possuir um diploma acadêmico das egrégias academias do direito. Até aí, nada que os outros solicitadores não fizessem. O que separava Luiz Gama de todos os outros era justamente o seu comprometimento com as causas de liberdade. Ele dizia que todo escravo que lutava por sua liberdade era seu irmão de infortúnio e por isso não cobrava nenhum dinheiro deles. Sua relação com a escravidão, com a liberdade, com as pessoas negras escravizadas era outra. Ele tinha uma ligação familiar quase sanguínea com essas pessoas. O que unia todos eles era a mesma dor. A dor de ter sido propriedade escrava de alguém. A dor de querer ser livre e não poder. E foi dessa dor que nasceu Luiz Gama, o advogado dos escravos. Um homem preto, ex-escravizado, sem diploma, abrindo um escritório de direito numa das maiores praças escravistas do mundo. E de graça para todo escravizado em busca de liberdade. Só que seu anúncio despertou uma curiosidade. Como que esse homem que nunca sentou num banco de faculdade sabia tanto das leis a ponto de desafiar publicamente os juízes da cidade? Para virar advogado no Brasil do século XIX, existiam poucos caminhos. Um era atravessar o oceano e estudar em Coimbra. Mas depois da independência, não fazia sentido mandar os filhos da elite estudar em Portugal. Foi então que uma lei criou 2 cursos jurídicos no Brasil. Um em Olinda, que mais tarde foi levado para Recife, e outro em São Paulo, no Largo São Francisco, instalado num antigo convento. Era para esse último que iam os filhos das boas famílias de todas as províncias. Não à toa, num texto satírico, debochado, Luiz Gama chamou o Largo São Francisco de Arca de Noé em ponto pequeno. Impossível não pensar em seus habitantes como animais. Mas a visão de Gama sobre aquele espaço ia além disso. Naquela arca vista por Luiz Gama, embarcava a elite que ia governar o país, os filhos de boa família, os futuros juízes, deputados e ministros. Aquela arca conseguiu reunir pequenas e diferentes porções do império em um único espaço. Apenas 20% dos alunos eram da província de São Paulo. Os demais vinham de todas as 18 províncias do Brasil, formando esse microcosmo imperial em poucos metros quadrados de convento. Mas apesar de plural em termos de composição regional, dentro dessa arca não cabia qualquer tipo de pessoa. Lá dentro estava quase sempre os mesmos homens brancos, filhos de famílias abastadas. Nesse espaço singular de produção de conhecimento e debate de ideias nacionais, não cabia pessoas como Luiz Gama. Luiz Gama nunca se matriculou naquela faculdade. Nunca cursou uma aula formal nas salas de direito do país. Alguns dizem que ele tentou, mas não foi aceito. Outros dizem que ele assistiu aulas lá dentro como ouvinte. Mas nenhuma dessas hipóteses tem lastro na realidade. A verdade é que Luiz Gama soube aproveitar cada oportunidade de conhecimento que lhe foi oferecida. Anos antes, tinha virado ajudante, ordenança de Furtado de Mendonça. Você deve se lembrar disso. Furtado de Mendonça era professor da faculdade do Largo São Francisco e responsável pela biblioteca da instituição. Naquela época, Furtado tocava um projeto imenso, uma compilação das leis do Império, e precisava de mãos para executar a parte mecânica desse trabalho, que era copiar e compilar textos. Não é difícil supor que uma dessas mãos tenha sido a de Luiz Gama. Foi assim que um ex-escravo passou a frequentar, dia após dia, a biblioteca do Largo São Francisco, copiando, organizando, lendo os vários textos. Enquanto os bacharéis cruzavam a sala de aula e tocavam a vida, Luiz Gama estava ali, na biblioteca, lendo exatamente as mesmas fontes que eles, as ordenanças, a legislação, a doutrina, mas sem professor, sem doutor e, no fim, sem diploma.
A formação dele foi quase clandestina, feito à margem do currículo, e nem por isso menos proveitosa, muito pelo contrário. Bruno Lima, que foi entrevistado aqui nesse podcast, em seu livro Luiz Gama contra o Império, diz que sem nunca ter se matriculado, ele terminou conhecendo aquela biblioteca como pouquíssimos dos seus contemporâneos. Anos depois, alfinetado pela falta de diploma, ele respondeu com orgulho: "Não sou graduado em jurisprudência e jamais frequentei academias, mas para saber alguma coisa de direito não é preciso ser acadêmico." Luiz Gama aprendeu o direito parte nessa biblioteca, parte na prática, observando e operando o direito a partir da sua escrivaninha de amanuense na Secretaria de Polícia. Por isso, nunca deixou seu espírito se abater por conta das acusações e alfinetadas que recebeu por não ter um diploma de bacharel em direito. Foi com esse aprendizado torto e teimoso que Luiz Gama estabeleceu seu escritório da liberdade, e não demorou muito para que batessem na sua porta em busca de socorro. Depois desse anúncio no jornal, chegou até ele o caso de uma mãe desesperada. Estavam querendo escravizar ela e seus 5 filhos. Luiz Gama precisou agir. Olha, eu tenho uma novidade para você. Acabou de nascer o canal do História Preta no YouTube. Na verdade, ele já existe, mas até hoje a gente só publicava os episódios do podcast por lá. Mas isso muda essa semana. A gente está estreando um formato novo com conteúdo em vídeo feito exclusivamente para o canal. Há muito tempo vocês me pediam isso, porque o pai, a mãe, aquele primo que não tem muito hábito de ouvir podcast, poderia curtir o nosso conteúdo só que em vídeo. E o YouTube é essa plataforma que mais alcança gente diferente, gente que a gente ainda não chegou. Então já vale o convite, se inscreve lá no nosso canal, é só ir lá em youtube.com/historiapreta e se inscrever. Essa semana já tem vídeo novo lá no ar. E como a gente está testando o formato, o seu comentário vale ouro. Me conta o que você achou, o que quer ver mais, o que não funciona, enfim. Vocês vão me ajudar a construir aquele canal, assim como me ajudaram a construir esse podcast. Então vai lá, se inscreve que o vídeo já está vindo. Em fevereiro de 1870, nos primeiros meses de advocacia de Luiz Gama, bateu em sua porta uma causa de liberdade complicada. Era a causa de Helena. Ela era mãe de 5 filhos. Mesmo livre, ela e seus rebentos estavam correndo sérios riscos de serem escravizados injustamente. Uma mãe negra, presa e escravizada injustamente. Não é difícil imaginar que isso tenha lembrado ele da sua própria mãe, Luísa Maim, africana livre, escravizada injustamente e desaparecida desde os seus 8 anos de idade. Luiz Gama pegou aquele caso, que, mesmo difícil, parecia ter um caminho possível para a liberdade. Helena, descrita como parda, era uma mulher livre. Tinha sido alforriada anos antes por Jacob Michaelis, um comerciante prussiano, alemão, com quem viveu por 15 anos. Com ele, Helena teve 5 filhos: Adelaide, Alfredo, Elisa, Florisa e Laura. Só que em 1870, Jacobs Michaelis morreu, e junto com sua morte veio a surpresa. A justiça arrolou Helena e seus filhos como bens de espólio do falecido. Isso quer dizer que, junto com as propriedades, joias, obras de arte e prataria, Helena e seus filhos foram identificados como bens, como propriedade de Jacobs. Porém, todo esse tempo, Helena viveu como uma pessoa livre, era esposa de Jacobs. Não fazia sentido ela e seus filhos serem reduzidos à escravidão. Só que Helena tinha um problema. Ela não tinha os papéis que comprovassem a sua liberdade, sua alforria. E no Brasil escravista, gente negra sem documento era, antes que pudesse dizer o contrário, um escravo. Bastou alguém aparecer e dizer que Helena e as crianças eram propriedade, que o peso de provar o contrário caiu sobre eles. Uma mãe e 5 filhos a um passo de serem arrastados para o cativeiro, por falta de um documento. Luiz Gama conhecia muito bem esse tipo de armadilha. Ele mesmo, ainda menino, tinha sido vendido sem que pudesse se defender. Era esse quebra-cabeça difícil que ele tinha em sua mesa. Como provar a liberdade de uma mulher
que não tinha como provar nada. Porém, Luiz Gama tinha um plano ousado. Ele apresentou o caso de Helena à justiça, presumindo sempre sua liberdade. Sem mencionar nenhuma vez a relação conjugal do casal, ele descreveu Jacobs como um benfeitor de Helena e calmamente acrescentou que ele era o pai dos 5 filhos daquela mulher, fato notoriamente público. Como documentos, Luiz Gama dispunha apenas da certidão de nascimento de 3 dos 5 filhos. Ele sabia que era difícil sustentar o seu argumento de liberdade a partir dos documentos. Então ele construiu sua estratégia de defesa no reconhecimento social da liberdade de Helena. Luiz Gama montou o seu caso em cima de testemunhas, mas não de qualquer testemunha. Ele escolheu 4 homens brancos e de peso na cidade: um comerciante, um militar, um advogado e um artista. Esse último era sua cartada mais forte, pois se tratava de um conterrâneo e amigo íntimo do falecido. A escolha não foi por acaso. Luiz Gama sabia do peso e do prestígio que tinham as palavras de um homem branco numa sociedade escravista. Sendo esse homem branco parte de alguma casta social, a palavra era tão eloquente quanto um documento assinado. O comerciante José Luiz de França Pinto atestou que Helena comprava e vendia à vontade, tinha crédito na praça, fazia negócio como qualquer pessoa livre, coisa que era proibida aos escravizados. O advogado Xavier da Silveira confirmou que ela assinava contratos em nome próprio. O militar Martiniano César contou que ela e os filhos sempre viveram como gente livre ao lado de Miquelis. Inclusive, ele mesmo disse ter ouvido direto da boca do falecido que ele desejava batizar os outros filhos, aqueles que Luiz Gama não podia apresentar a certidão. E o artista, um velho amigo prussiano, para Jacobs Miquelis, Helena e as crianças eram livres. Quem julgava a causa era um juiz municipal, bacharel formado no Largo São Francisco, um legítimo membro daquela Arca de Noé. Não só isso, Santos Camargo era amigo do juiz que Gama desafiou na imprensa meses antes, embate que resultou na sua demissão e desemprego. Santos Camargo, diante daquele muro de testemunhas, homens brancos, respeitados, todos dizendo a mesma coisa, ficou encurralado. Negar a liberdade de Helena era chamar de mentiroso um comerciante, um advogado, um militar e um amigo íntimo do morto. Era rasgar a própria lei na frente da cidade inteira. Então ele não teve alternativa razoável. Em 14 de fevereiro de 1870, Santos Camargo assinou a sentença. Helena e seus 5 filhos estavam livres e agora tinham um documento assinado por um juiz atestando essa liberdade. Luiz Gama, como advogado, venceu a sua primeira causa de liberdade. Para um segundo e pensa no que tinha acontecido ali. Um homem preto, ex-escravo, sem diploma, tinha entrado no Tribunal dos Bacharéis e saído de lá com a liberdade de 6 pessoas nas mãos. 6 pessoas. O advogado sem diploma tinha ganhado dos doutores, no campo deles, com as regras deles. E esse tipo de vitória não costuma sair de graça. Há muitos anos, muito antes de se tornar advogado, Luiz Gama criou um método de defesa militante da liberdade de pessoas negras. Ele escrevia na imprensa sobre as principais causas de liberdade da cidade, explicando para um grande público as leis do Império e as suas aplicações. Expunha também o mau uso dessas leis por parte dos operadores do direito. Mas esse método não nasceu pronto. Ele foi ganhando forma ao longo de 10 anos, em 3 momentos diferentes da construção intelectual de Luiz Gama. No começo, Luiz Gama se fez poeta. Em 1859, 10 anos antes de se tornar oficialmente um advogado, publicou um livro de versos chamado As Primeiras Trovas Burlescas, assinando com o pseudônimo Getulino. O conteúdo era pura sátira. Luiz Gama mirava os poderosos da cidade e cobria eles de deboche. E entre os alvos prediletos estavam justamente os homens de diploma. Nas palavras afiadíssimas de Getulino, temos majestosas faculdades, onde imperam egrégias potestades. E, apesar das luzes dos mentores, os burregos também saem doutores.
Nesses versos, Luiz Gama ironiza as faculdades de direito, vista por ele como engrenagem de reprodução da elite do império. Para ele, o sistema imperial era capaz de inverter a natureza das coisas, transformando o ignorante em um sábio apenas por decreto social. Daí que para ele, qualquer burro podia sair doutor, desde que tivesse dinheiro e sobrenome. 5 anos depois, em 1864, ainda em sua fase satírica, ele fundou, junto com o desenhista Ângelo Agostini, o primeiro jornal ilustrado de São Paulo. O nome era impactante para a época, Diabo Coxo. Quero falar mais sobre esse jornal num episódio exclusivo para apoiadores. Mas o que você precisa saber aqui é que o Diabo Coxo foi uma revolução editorial em São Paulo. Foi lá que Luiz Gama maturou a sua definição do direito, que dizia ser uma gazua disfarçada em mãos de tratantes graduados que gozam de fama de homens de bem. Gazua é aquela ferramenta de metal que os ladrões usam para abrir portas e cometer crimes. Para ele, o direito era essa ferramenta na mão de gente desonesta que gozava da fama de ser cidadão de bem. 5 anos depois, a partir de julho de 1869, Luiz Gama inaugurou uma nova fase intelectual e editorial. Deixou de lado a sátira escrachada e se tornou um cronista forense. Ele se tornou o diretor do Radical Paulistano. Sob a liderança de Gama, esse jornal se consolidou como uma das principais vozes abertamente republicanas e abolicionistas de São Paulo. Foi nesse jornal que ele inaugurou uma coluna que seria importantíssima na sua vida. Deu para ela o nome de Foro da Capital. Ali ele pegava as causas de liberdade reais que corriam nos tribunais da cidade e contava para o público o que se passava lá dentro, explicava a lei e apontava com nome e sobrenome os juízes injustos da cidade. Foi aí que ele afiou seu discurso como uma arma contra os magistrados. Em um dos seus artigos, chamado Questão de Liberdade, ele se apresenta ao público leitor. Homem obscuro por nascimento e condição social, de apoucada inteligência, jamais cogitei, no meu exílio natural, que a cega fatalidade pudesse um dia arrastar-me à imprensa, nestes afortunados tempos de venturas constitucionais. Ao se descrever como um homem obscuro por nascimento, ele faz referência ao seu passado como ex-escravo e o fato de ser um homem negro no mundo criado por brancos. E em seguida ele carrega a tinta na ironia, simulando modéstia ao dizer que tem apocada inteligência, para logo depois apresentar o mais sofisticado argumento técnico do direito. E segue o texto debochando. Para, diante de uma população ilustrada, como é seguramente a desta moderna Atenas brasileira, sustentar os direitos conculcados de pobres infelizes, vítimas arrastadas ao bárbaro sacrifício do cativeiro, pelos ingênuos caprichos e pela paternal caridade dos civilizados cristãos de hoje. Primeiro, ele ridiculariza a elite de São Paulo, fingindo bajular sua erudição, chamando aquela cidade de Atenas brasileira. Essa elite que se via como centro da civilização e da eloquência era a mesma que arrastava ao bárbaro sacrifício da escravidão pessoas negras. Faziam isso com a desculpa paternal cristã de estar fazendo caridade às almas das pessoas negras, dando elas a luz do Evangelho. Quanto mais os anos passavam, mais afiado e cortante ficava a escrita pública de Luiz Gama. A chacota e a crônica foram virando o argumento jurídico sólido. Gama passou a construir na imprensa teses de direito, página após página, com lei e com doutrina, do jeito que um bacharel faria num tribunal. Só que ele fazia isso no jornal, para a cidade inteira ler. Foi essa arma que Luiz Gama levou para o tribunal no caso de Helena e seus 5 filhos. Por 10 anos, Luiz Gama afiou seu discurso público e se consolidou como um intelectual do direito. E foi com essa intelectualidade cortante que ele encurralou o juiz Santos Camargo e obrigou ele a assinar a liberdade de 6 pessoas. Luiz Gama saiu por cima daquele tribunal e, como de costume, publicou tudo isso em detalhes na imprensa, como fazia há anos. Inclusive, só por isso é que temos acesso aos detalhes desse caso. Ele documentava tudo publicamente. Eles, os poderosos, acharam que a demissão da Secretaria de Polícia faria Luiz Gama parar. Mas não foi isso que aconteceu. Ele abriu seu escritório, continuou defendendo gente desvalida e publicando seus casos nos jornais. E estava cada vez mais radical nos seus sonhos de liberdade.
estava cada vez mais afiado, expondo os juízes da cidade, um por um, nos jornais. O que ele não sabia era que aqueles magistrados humilhados não iriam engolir aquele negrinho abusado por muito tempo. Enquanto Luiz Gama celebrava suas vitórias à luz da imprensa, a resposta à sua ousadia estava sendo escrita. Estava sendo escrita em segredo. Em 3 de outubro de 1871, o juiz Santos Camargo pegou a pena e escreveu uma carta reservada ao homem mais poderoso da província, o presidente José Fernandes de Costa Pereira Júnior, que era o equivalente a um governador de estado nos dias de hoje. Naquela carta, Santos Camargo começa dizendo: "Difícil e extremamente embaraçosa é a posição que presentemente ocupo." A posição difícil e embaraçosa tinha um motivo. A lei de 1831, que proibia o tráfico de africanos e concedia liberdade imediata a eles. A lei de 1831, que proibia o tráfico de africanos e concedia liberdade imediata a eles, estava sendo usada em larga escala em seu tribunal por abolicionistas. Dentre eles, o mais proeminente era Luiz Gama. O motivo do seu embaraço era que não tinha o que fazer. Como juiz, ele não podia evitar conceder a liberdade, era lei. No entanto, ele argumentava que cumprir a lei teria uma consequência catastrófica para a elite, a liberdade da quase totalidade da escravatura da província, o que, segundo ele, causaria um inevitável abalo social. Veja, ele, um juiz de direito, admite então, sem nenhum constrangimento, que quase todos os escravos da província de São Paulo eram ilegais, que até chegarem esses abolicionistas ao seu tribunal, ele mesmo fazia vistas grossas para esse grosseiro crime. Mas sua carta não para por aí. Como solução, fazia um pedido concreto. Ele queria que os tribunais da capital fechassem as portas para as ações de liberdade que Luiz Gama vinha ganhando. Sim, o juiz Santos Camargo estava pedindo uma espécie de salvo-conduto político para descumprir a lei. Se o pedido fosse acatado, a porta que Luiz Gama abriu para tanta gente se fechava de vez. E Camargo foi além. Na mesma carta, ele carimbou Luiz Gama com um rótulo perigoso: agente da Internacional Socialista, um agitador, um subversivo a ser contido. A Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, na época era o maior fantasma da subversão para as elites conservadoras mundial. O objetivo era estigmatizar Luiz Gama, afirmando que ele, fazendo parte do Partido Republicano Paulista, certamente era parte dos comunistas, abolicionistas e internacionalistas. Repara no tamanho da manobra. Um juiz, derrotado num tribunal à luz do dia, corria por debaixo dos panos até o topo do poder para transformar suas derrotas jurídicas num caso de ordem pública. Enquanto Luiz Gama comemorava suas vitórias na frente da cidade, essa carta circulava no escuro, nas entranhas fétidas do Império Brasileiro. Em segredo, seus inimigos tramavam contra sua vida. Mas Luiz Gama descobriu tudo. Ele não era só um advogado competente, era também um estrategista que operava com uma rede de inteligência própria. Gama descobriu o ofício secreto que o juiz Santos Camargo havia enviado ao presidente da província, porque possuía uma vasta rede de contato entre oficiais de baixo escalão, escrivães e funcionários subalternos da polícia e do judiciário. E fez com essa informação o que sempre fez com aquilo que tentavam esconder. Despejou tudo na imprensa, para a província inteira ler. E em 1º de novembro de 1871, na coluna Foro da capital, ele expôs a briga inteira para o público de São Paulo. A consulta secreta, a pressão sobre a justiça, o plano de fechar os tribunais. Tudo nas páginas do jornal. A essa altura, a disputa tinha mudado de tamanho. Agora, a magistratura fechava as fileiras, um coletivo inteiro de bacharéis decididos a calar aquele homem sem diploma antes que ele derrubasse outra peça do tabuleiro. Luiz Gama tinha vencido a causa da Helena e seus filhos, e muitas outras depois dela.
sem saber que nos bastidores, juízes e bacharéis do Largo São Francisco já tinham aberto uma guerra contra ele e seus companheiros. Agora ele sabia e não estava disposto a recuar. Mas o que um ex-escravizado sem diploma, com rótulo de agitador colado nas costas e uma magistratura inteira contra ele, podia fazer para virar esse jugo? É o que vamos descobrir no próximo episódio de Luiz Gama. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi pesquisado, escrito e editado por mim, Thiago André. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.